Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Dor ao Amor. Eu sou Jarbas Serzósimo, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani e hoje vamos falar da positividade tóxica. Tudo é tóxico, aquela coisa toda, né, Vini? Mas esse excesso de positividade vem adoecendo as pessoas, porque há uma negação em relação às emoções e a todo um contexto cultural, social, nesse momento em que vivemos, que a gente não pode se lamuriar. E aí, Vini, como é que você vê isso na sua prática? Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, introduzindo o assunto. Isso aí, introduzindo inclusive o debate sobre saúde mental. Então, se você segue aí a nossa página, fique atento, principalmente agora o nosso podcast, porque o foco será sobre saúde mental. Então, teremos vários temas e debates importantes sobre isso. Porque estamos numa sociedade, como eu gosto muito de falar, né? Temos aqui algumas indicações de leitura, sociedade do cansaço. Estamos numa sociedade muito cansada. E cansada de quê? Cansada de tanta positividade. Então a gente nega os aspectos negativos da vida. A gente nega a dor, a gente nega as angústias, a gente tem que estar bem o tempo todo, a gente nega o tédio. E isso está deixando a gente cansado de tanta positividade. Está deixando a gente exausto de tantas tarefas, de ter o que fazer, de tantas cobranças, porque nem dormir mais parece que a gente pode, porque a gente tem que trabalhar enquanto os outros dormem, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Adquiram a bela de uma insônia, depois síndromes relacionadas à ansiedade, burnout, depressão e por aí vai, né? Então não caia nessa conversa fiada de muitos influenciadores que, infelizmente, querem vender um estilo de vida. Estava conversando aqui com você, né, antes do nosso debate aqui, que outro dia, passando pelo Instagram, você recebe vários anúncios, né? E aí tinha um cara lá vendendo o estilo de vida dele. Eu vou lhe ensinar nessa Masterclass as 5 coisas que eu faço na minha vida que deram certo para mim e darão certo para você. Que garantia é essa que as coisas que deram certas para uma pessoa darão para outra? Que receita de bolo é essa que as pessoas ainda compram achando que aquela pessoa é uma grande referência? Sim, acredito que temos que ter referências, referenciais, pessoas que nos inspiram, beleza, tudo certo. Mas daí você comprar um curso onde um cara que você nem conhece profundamente a vida dele, porque o Instagram é uma grande vitrine. Persona, né? O Isso. mundo das máscaras ali, a gente só mostra a camada mais... o resultado de tudo que a gente já viveu ali, né? Uma coisinha meio ainda, inclusive, transformada, modificada, com um belo Photoshop. Muito bem. E aí essa pessoa vai... monta aquele cenário onde ele é um marido perfeito, onde ele tem negócios que dão certo, onde ele toma banho de água fria de manhã, acorda não sei que horas, dorme não sei que horas, come tal coisa e queijos curados, e aquilo ali, pronto. É a receitinha do sucesso. Siga isso que você vai ser feliz. Não vai ser feliz. Não tem garantia nenhuma em relação a isso, né? Porque cada pessoa vai ter a sua individualidade. E é nas nossas idiosincrasias, nas nossas individualidades, é que nos encontramos, é que nós fazemos a diferença, é que nos torna tão especiais e únicos. E aí vem um monte de gente querendo vender esses cursinhos com uma psicologia barata, de qualidade de vida, de bem-estar e por aí vai. Desculpe o termo, é porque eu fico realmente chateado com isso. Outro dia no site terapêutico, uma pessoa estava frustrada porque leu um livro chamado O Milagre da Manhã e ela não estava conseguindo colocar em prática. E aí eu perguntei do que se tratava o livro e a pessoa disse que o autor sugeria que você acordasse tal hora, dormisse tal hora, fizesse tal coisa tal hora e não sei o quê. E ele garantia que dali você teria uma boa produtividade no seu dia. Produtividade, guardem essa palavra aí, porque vamos desenvolver esse conceito e tudo mais. Vini vai aprofundar um pouco nesse assunto. E aí eu questionei e disse, tá, e você fez isso? Fiz, mas não consegui. Fiz do jeito que era, mas não consegui e tudo mais. O cara sofria de questões com saúde mental, né? Tomava medicamentos, estava no momento de cuidado, ele estava querendo modificar a rotina dele. Então ele buscou nisso um assoalho ali, uma estrutura básica para ele poder sair daquele momento. Grande balela.
gente, cada um de nós vai ter uma forma de enfrentar e de ver a vida, e até um funcionamento. Se você chega para mim e fala assim, Jarbas, eu tenho que estar aqui com você 5 horas da manhã, eu vou acordar. E em mais ou menos, quando der umas 6h30, 7 horas, eu vou estar bem na minha produtividade. E produzo bem durante o dia. Agora pegue Jarbas e fala assim, Jarbas, 11h30 da noite, bora bater um papo aí, vamos gravar nosso podcast. Às 11h30 da noite, eu vou dizer, meu querido, 11h30 da noite eu não sei nem meu nome, eu não sei nem quem eu sou, né? Então eu não funciono bem à noite. O que difere bastante de mim, né? Eu, inclusive, agora por conta da pequena, estou tentando trazer uma vida mais diurna, porque minha vida por muito tempo foi noturna. No período do doutorado, às vezes eu começava a estudar por volta de umas 10 horas, que era a hora que a casa começava a ficar tranquila, e eu ia parar às vezes 4h30 da manhã, e às vezes para dar aula às 7h, mas isso durou um certo período. Se paga um preço por isso. Não estou dando formatos, não façam isso por longo tempo. Você vai pagar um preço por isso. Mas eu funcionava. Era o tempo que eu mais conseguia produzir, foi o tempo que eu mais escrevi no meu doutorado, foi justamente o período da madrugada. Inclusive tem uma história, só abrindo esse parêntese, que já vou fechar para voltar para você, que teve um doutorado também, é uma coisa meio específica, assim, né? Então, teve uma vez que deu 2h30 da manhã, eu mandei no grupo dos nossos colegas, e aí quem é que tá acordado? A gente tinha um trabalho para entregar a sala inteira, éramos por volta de uns 14, 15 alunos, e dos 14, 15 tinham 9, 2h30 da manhã eu produzi-lo, porque todo mundo trabalhava e fazia o doutorado. Então perceba como as nossas idiosincrasias, né, nos diferem. Uma vez também, outra história interessante em relação a isso, mas eu vou voltar para essa questão do paciente, só um parêntese também. Na universidade, uma aluna questionou o professor em que horas ela iria ler aquilo, porque ela trabalhava, estudava e tal, e tinha toda aquela correria da universidade e tal, enfim. E aí o professor falou, o que você faz de meia-noite a não sei que horas da manhã? E ela veementemente falou, eu durmo. E foi bom aquilo, né? Porque se você não dorme, você não tem saúde mental, você não tem qualidade de vida. Então essa coisa do trabalho enquanto os outros dormem, seja positivo, tome banho frio e não sei o que e tal, pode até haver algum tipo de fundamento para aquela pessoa. Para aquela pessoa, muito baseado em muita pseudociência, né? E não vai funcionar para todo mundo. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, entenda a sua individualidade, quem você é, entenda os seus limites, isso fica muito mais fácil. Voltando à questão do paciente, ele trouxe ali que ele ficava frustrado. E aí, essa frustração dele fez até com que agravasse o quadro dele, né, o quadro depressivo, porque vem aquele esquema todo de pensar que ele não dá conta, que ele não consegue, né? Culpa, né, que é gerado por essa questão da positividade tóxica. Se você não é positivo, você vai para o outro lado da mesma moeda, você é negativo. Isso. Então, pessoas negativas não fazem parte do clubinho dos positivos. E aí, então, você toca em 2 pontos muito importantes nisso. Um é a culpa, o outro é justamente a massificação desse processo do pensamento positivo. O autor, inclusive, que eu indiquei aqui para vocês, do livro Sociedade do Cansaço, ele fala, inclusive, sobre isso. Acho muito interessante. Ele vai falar dessa comunidade da positividade. E as coisas vão funcionando dentro de uma massificação. Todo mundo, então, precisa ser positivo. E aí começa, então, a ter toda essa expansão. E se todo mundo tem que ser positivo, a gente não consegue lidar com os aspectos negativos da vida. Então, se você tem um deslize, se você está cansado, se você não produziu muito bem, não, você é uma pessoa negativa, logo você vai ser, então, cancelado. Porque tudo, então, passa a funcionar em torno desse grupo. Passa a ser dentro de uma lógica massiva. Você precisa fazer dessa forma. Só que tem um elemento bastante interessante nisso. Diferente do de Foucault, né, que vai trazer muito aquela ideia da sociedade disciplinar, aquela coisa do outro que vai estar disciplinando o seu comportamento, as prisões, né, todos os manicômios. Hoje, a sociedade disciplinar, ela é dentro de nós. Ou seja, nós somos algoz de nós mesmos. Por quê? Porque a gente se cobra.
Então, quando a gente começa a trabalhar paciente com quadro depressivo, bipolaridade não, desculpe, mas transtornos de ansiedade, o burnout, qual é a primeira coisa que ele chega no consultório e diz? Eu falhei. Você ia falar alguma coisa? Estou cansado. Estou cansado. A culpa vem acompanhada do cansaço. Isso. E aí vem estou cansado, mas eu falhei. Eu não deveria, eu não estou produzindo tanto quanto eu gostaria. E quando a gente vai ver isso no papel, né, eu faço esse trabalho, inclusive, com muitos deles, falo, vai, abre aqui, vamos colocar a sua agenda. E aí você vê uma agenda, às vezes, super lotada, e a pessoa sempre está querendo mais, porque a gente nunca consegue parar. Eu fiz uma brincadeira quando eu voltei pro país, muito engraçada, assim. Olha o tipo de piada que a nossa cultura estava absorvendo. Isso foi antes da pandemia. Então, a pandemia deu uma parada nas pessoas. A pandemia, ela inclusive tem gerado isso. Muitas pessoas estão começando a identificar seu quadro de ansiedade por conta da pandemia. Porque tava todo mundo tão excitado porque eu preciso, e de repente a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, e dentro de casa a gente faz o quê? Olha pra dentro, né? Olha pra dentro e começa a se dar conta da angústia que é essa agitação, porque eu tenho o que estar fazendo. E aí as pessoas não estão conseguindo lidar com o vazio. Então, quando eu voltei, eu passei um período lá na Dinamarca, e a Dinamarca ela foge muito do padrão. Então, na Dinamarca, por exemplo, você trabalha no máximo das 9 da manhã às 4 da tarde, é o período máximo. E o dinamarquês olha para sua cara e ainda fala, não, porque ninguém consegue trabalhar mais do que isso. E dá vontade de dar uma cadeirada na pessoa, porque na época eu dava aula na faculdade de manhã, atendia de tarde, dava aula à noite, e eles olhavam, vocês têm aula de faculdade à noite? Eles não entendiam isso. O que é muito absurdo se a gente parar para pensar. Porque a pessoa já trabalhou o dia inteiro, porque quem estuda à noite normalmente é porque já trabalhou o dia inteiro, então a pessoa vai ali possivelmente de 8 da manhã às 6 da tarde, a pessoa já está exausta, e depois ela vai estudar das 6h40 às 10 da noite, para chegar em casa quase meia-noite, para dormir Deus sabe lá que horas, para no outro dia estar batendo ponto novamente. E quando eu voltei bem dinamarquês, e as pessoas, todo mundo ao meu redor, tinha um glamour em dizer, estou exausto, estou cansado, estou trabalhando demais. Você sentia o prazer da pessoa. E eu virava e dizia, rapaz, minha vida tá tranquila. Não estou trabalhando tanto assim não, decidi organizar meus horários, tá ótimo. As pessoas olhavam assim para mim, primeiro que dava um tilt na cabeça deles, as pessoas olhavam assim, tipo, não estavam acostumadas a ouvir isso. E ficava com aquela cara do tipo, esse é esse é vagabundo. O sujeito que tá com uma vida tranquila, não pode. E então, no processo, inclusive, terapêutico, eu tenho ajudado muitos meus pacientes a lidar com isso, a parar, fazer escolhas profissionais, fazer escolhas mais coerentes. Porque às vezes a gente está em tanto trabalho só por estar, e com certa frequência tem pacientes que dizem, não, inclusive eu estou em tal lugar, que é um saco trabalhar ali, que eu não gosto, que me cansa, mas ao mesmo tempo eu não consigo largar. E nem, aí eu pergunto, e a rentabilidade é importante? Não, nem faz muita diferença. Mas por quê? Porque não consegue lidar com o vazio. E aí sim, esse excesso de positividade passa a ser uma experiência tóxica, porque eu preciso cumprir uma expectativa massificada, como você está trazendo muito bem, porque eu tenho que seguir o panorama dos outros, e eu não adapto isso à minha realidade, eu não analiso na minha subjetividade. É isso mesmo. E esse livro, Normose, esse nome é bem engraçado, né? Mas o autor, ele fala da patologia da normalidade. É como se o processo de adoecimento fosse normalizado. Então, ansiedade é uma coisa normal, depressão todo mundo tem, cansaço, fique tranquilo, né? Então, a negação da doença é como se você não se desse seu direito, né? Pra que isso? A doença como negatividade, né? Isso, depressão, que é isso? É coisa da sua cabeça, seja positivo. Se você consegue parar alguma coisa com o poder do pensamento,
Quando você tiver uma diarreia, me conte se você consegue parar a sua, né? Seja positivo. Seja positivo na hora lá e diga assim, não, eu vou conseguir, vai, ainda mais aqui na Bahia, depois de um vatapá e um caruru que não deu certo, que tem azeite de dendê, né? Mas voltando à seriedade do assunto, precisamos atentar para o seguinte, esse processo de normose, como o autor traz, é um processo complexo, porque a gente normaliza a nossa doença, a doença mental, porque a gente não quer ser alvo da opinião do outro. Então a nossa autocrítica é muito elevada. A sociedade hoje está muito egocêntrica. Tudo que acontece, não, a pessoa está olhando para mim, a pessoa vai me culpar, a pessoa vai falar de mim, a pessoa isso. A pessoa nem sabe que você existe, velho. Uhum. Às vezes a pessoa nem tá aí para você, mas você tá tão colocando o foco na sua produtividade, no que os outros vão pensar de você, na sua autocrítica, que há um processo de adoecimento. E aí o que é que acontece? A grande crítica do livro é a seguinte, é que as pessoas estão negando suas doenças e adoecendo muito mais. Porque a adesão ao tratamento faz parte do sucesso do tratamento também. Olha, se a gente expande esse seu debate para um contexto político, por exemplo, ou um contexto de uma rede social, como é que a gente vai observar isso? Quando alguém posta alguma coisa que eu não concordo, eu não entendo que eu simplesmente não concordei com aquilo. Não, aquela pessoa falou e ela está falando para mim, eu não concordo com ela, aquilo é um absurdo e eu preciso atacá-la. Isso. Né? Então, existe a era do cancelamento. A era do cancelamento. Então começa justamente essa coisa do não conseguir lidar com a angústia, não conseguir lidar com a diferença. Todo mundo tem que ser positivo. E se alguém então traz uma fala que é diferente do que eu concordo, então temos que atacar. Perceba como eu não consigo entender que você concorda com uma coisa e eu concordo com outra. E ponto. E a partir daí cada um faz as suas escolhas. Não, eu preciso impor, eu preciso mostrar para você que você está errado. Aí vem todos os ataques agressivos. Eu lembro que no período político, na última eleição, isso era tão visível. Os debates, frequentemente eu via no meu Instagram mensagem como tal pessoa oprimiu o outro no debate, afundou o outro no debate, anulou o outro. E eu olhava aquilo como uma crítica, eu pensava, se eu estou afundando o outro, eu não estou no debate. Eu estou numa batalha. Para ver quem está mais certo aqui, quem ganhou. Né? E isso não se configura como um debate, isso não se configura como um diálogo, uma díade. Não há uma troca, não há uma empatia, uma palavra que você gosta muito, né? Não há uma dialética, né? Essa coisa do alteridade, a gente perdeu os aspectos de alteridade, porque o outro, ou ele é positivo e concorda com absolutamente comigo, tudo comigo, ou ele está errado. Muito bem. E aí entra a frase da nossa querida ex-presidente, quem ganhar, quem perder não vai ganhar, nem vai perder, vai todo mundo perder. Né? Porque quando não há um processo dialético, todo mundo perde. Todo mundo perde. Essa frase parece meio idiota, né? Mas hoje ela tem um contexto tão significativo quando eu vejo esses debates, essa positividade tóxica, porque as pessoas perderam a capacidade de entender a diferença a partir da diferença. E quando você perde essa capacidade, você perde algo muito importante, que é respeitar o outro. Né? A gente vê campanhas e dias importantes de lutas por classes, por minorias, e aí é um cancelando o outro, um metendo pau no outro, um reclamando do outro. E se você fala, você é cancelado porque você não falou o que ele queria ouvir. Se você não fala, você é isentão. Se você não é positivo, você é isso. Se você é negativo, você é aquilo outro. Então vivemos hoje mergulhado em rótulos, onde a gente vai se perdendo, porque a gente está tão preso no olhar do outro que a gente se perde de quem somos. E quando a gente se perde de quem... Quando nos perdemos de quem somos, bota num português bem dizido, né? Para melhorar aqui o português, né? Por favor, a gente compra esses cursos, né? Isso.
de 5 coisas que você vai fazer para a sua vida, não sei o que, não sei o que. Eu vou lhe dar agora a receita mágica do sucesso, que você vai fazer 5 passos que eu fiz na minha vida e cheguei, porque hoje eu sou o cara que tem uma empresa de não sei quanto, não sei o que, né, e moro não sei aonde, não sei o que lá, né? E aí você cai no papo de um bando de charlatão que vai lhe passar uma receita de bolo, vai lhe vender um curso de mais de R$2.000, onde você vai dividir não sei quantas vezes e você não vai aprender nada. Quer aprender alguma coisa? Vai para psicoterapia, vai olhar para dentro, vai se perceber, vai abraçar sua dor, sabe? Vai entender onde é que você sangra, onde é que sua alma está precisando de cuidado, falando num conceito bem junguiano aí, né? Que agora eu sou terapeuta cognitivo junguiano comportamental. Mas é isso. A gente tem que perceber que não se trata só do outro, se trata de como nós nos percebemos. Perfeito, perfeito. Então, acho que eu não tenho nem mais o que acrescentar com esse debate, né? Um debate extremamente importante. Como é que a gente então pode finalizar esse debate? Basicamente, a gente precisa então refletir sobre o que é que nos cabe, né? Onde é que nós estamos nessa jornada e principalmente onde é que estão as nossas dores, porque as nossas dores, elas também precisam ser olhadas. O processo da psicologia passa justamente pelo se ver pleno, e se ver pleno em totalidade, mais do que pleno, na verdade, em totalidade, implica olhar os aspectos negativos, os aspectos obscuros e os aspectos conscientes e de potencialidades. É ser um sujeito integral, negativo e positivo, porque essa ideia do só positivo, ela pode ser tão adoecedora quanto o só negativo. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, espero que tenha sido útil para vocês, um bate-papo sempre maravilhoso com a companhia aqui do nosso querido Jarbas Cerzósimo. Encontramos vocês no nosso próximo encontro. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho, não apenas porque a gente quer ganhar qualquer tipo de like, mas simplesmente porque você não vai receber o conteúdo se você não tiver essas ações. E por favor, partilhe. Estamos aqui distribuindo conteúdo gratuito para vocês, para que vocês consigam refletir e talvez essa reflexão possa ajudar outras pessoas. Então nos vemos no nosso próximo encontro e agora estamos falando sobre saúde mental. E não esqueça de comentar aí embaixo, né, deixar alguma reflexão que esse debate lhe gerou. Isso é muito importante pra gente, você interagir com a gente, né? Somos 2 psicólogos falando sobre relacionamento, vida, saúde mental, enfim. Surgiram temas também aí embaixo, fiquem à vontade, a casa é de vocês também. Valeu, um abraço e até a próxima.